Sony divulga seus números de vendas de PlayStation 5 no mesmo trimestre ali do ano fiscal de 2025 da Nintendo, e os números são bem parecidos. E parece que as vendas de Microsoft Xbox também caíram pra caramba no mesmo período. E a pergunta que fica: será que a queda de 46% da Nintendo é tão alta assim, ou o mercado que passou por um momento turbulento? Bora falar sobre isso agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para continuar falando sobre números e vendas. Eu trouxe aqui um vídeo da cobertura do fechamento do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Nintendo, que equivale a abril, maio e junho. Tivemos uma queda aí exponencial de 46% nas vendas do hardware, né? E toda a justificativa, tudo o que aconteceu, se isso é muito, se é pouco, eu falei no meu vídeo aqui. E spoiler, é uma queda muito grande referente ao outro trimestre, mas estando no seu 8º ano de vida e nas vendas brutas, né, não é um número ruim, pelo contrário, um número muito bom se tratando de um console com tanto tempo no mercado. Porém, é uma queda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porém, agora a Sony divulgou as vendas de PlayStation 5, né, a concorrente do Nintendo Switch, muito mais jovem no mercado. E eles venderam basicamente em PlayStation 5, juntando o digital com o disco, praticamente a mesma coisa do Switch. E abriu-se uma discussão referente: será que o Switch está tão ruim assim? Ou a Sony que está indo por um caminho ruim com o PlayStation 5? Bora falar sobre isso agora, simbora. Vou transicionar a tela para vocês. 1, 2, 3 e... Estou aqui no site da Sony, ok? Esse aqui é o site da Sony, que mostra as vendas de seus produtos. Então você consegue ver aqui nesse, vou deixar na descrição, tá? A venda de vários produtos aqui, inclusive o VR, PlayStation 4, PlayStation 5. O número que interessa pra gente tá aqui embaixo, tá? Primeiro, o número total de PlayStation 5 vendido, sell-in. Pra quem não sabe, sell-in é um termo para vendas do produto para lojas, não é para o produto final, para o consumidor final. O consumidor final é sell-out. Então isso aqui é o número total de vendas de distribuição, de quanto que a Sony colocou nas lojas para ser vendido, tá? Então nós temos 61,7 milhões de PlayStation 5 até dia 30 de junho, é o número atualizado. E aí quando a gente desce aqui e olha para o trimestre do ano fiscal, foi vendido 2,4 milhões. Para quem não se lembra, eu recordo, o Switch alcançou a marca de 143,4 milhões no total, até dia 30 de junho também, porém, ele vendeu 2,10 nesse trimestre, nesses 3 meses. Então a diferença entre Nintendo Switch e PlayStation 5 é basicamente de 300 mil unidades apenas. E por que eu falo apenas? Porque, como a gente pode ver aqui, o PlayStation 5 ele passou apenas por 4 anos nesse mesmo período. O Switch ele passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o seu 8º período. Quando eu falo período, abril a junho de um ano específico, tá? Então estamos contabilizando o 8º período, o 8º primeiro trimestre do ano fiscal do Nintendo Switch. Ele vendeu 2,1. Aqui nós estamos contabilizando o 4º primeiro trimestre de PlayStation 5, ele vendeu 2,5, uma diferença de 300 mil, ok? Então assim, isso mostra a força que o Nintendo Switch ainda tem no mercado, né? Com o dobro de tempo do PlayStation 5, ele vendeu bem parecido com o PlayStation 5, tá? E aí, quando a gente olha aqui o retrospecto do PlayStation 5, a gente vê que vendeu dentro da média do primeiro e do segundo ano. Já comparado com o último ano, ele vendeu bem abaixo. Ele vendeu praticamente 900 mil unidades abaixo, o que significa uma queda bem significativa, uma queda de quase 30%, se eu não me engano. O Switch teve uma queda de quase 46%, deu uma queda de 46% de fato. E aí, quando você pega e compara com o anterior, o Switch vendeu 3,91, o PlayStation 5 3,3, ou seja, o Switch vendeu mais no último trimestre no trimestre do ano anterior, comparado com o PlayStation 5, e tem seus motivos também, tá? Então assim, por isso que a queda do Switch foi maior, foi de 46%, e o do PlayStation aproximadamente 30%, tá? Então assim, podemos dizer também que o PlayStation 5 teve uma queda brusca de
venda de console comparado com o trimestre passado, não apenas o Switch, ok? Falando de Microsoft, eu não tenho tantos detalhes, porque eu não sei achar esses detalhes, e os detalhes que eu achei não foram suficientes, mas aqui na The Verge, a gente tem informação que o hardware do Xbox, ele caiu 42%. Porque minha garganta tá meio zoada. Caiu 42% nesse trimestre, tá? Então, assim, seria na ordem, não sei te dizer se esses 42% são comparados com o trimestre que passou, né? Janeiro, fevereiro e março, ou se com o do ano anterior. Eu não consegui essa informação. Mas fazendo uma má comparação, seria o Switch em primeiro lugar com queda de 46%, Xbox em segundo lugar com queda de 42%, e a Sony em terceiro lugar com queda de aproximadamente 30%. E aí a gente tá falando de porcentagem. Eu não sei quanto que vendeu de hardware de Xbox. Provavelmente vendeu muito menos do que o Switch e o PlayStation. Mas em porcentagem, o Switch foi o que teve maior queda. E aí no meu vídeo de análise do Switch, eu falei que o Switch estava em queda livre, por quê? Porque o Switch, ele agora, nesse ano fiscal aqui, nesses 3 meses, ele caiu comparado com seus últimos 5 anos. Se tu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, a barra é acima aqui, ó. Então, desde 5 anos para trás, esse trimestre atual foi o que vendeu menos. Só vendeu mais do que o primeiro e segundo ano do Switch. Então, a partir do terceiro ano do Nintendo Switch, esse trimestre agora foi o que vendeu pior. Por isso que eu coloquei lá no meu vídeo de análise que o Switch está em queda livre. Porque ele vem caindo as vendas nesse mesmo período há 5 anos, né? O ano passado que foi uma exceção, porque teve Zelda Tears of the Kingdom e teve o filme do Mario. Então, ano passado, basicamente, você vê aqui que é completamente fora da curva. A queda das vendas do Switch tá vindo aqui, ó. E aqui, opa, deu um grau por causa de Zelda Tears of the Kingdom e por causa do filme do Mario. Então, assim, a curva de queda tava bem acentuada, deu um respiro e voltou a cair. Mas comparando no mesmo período, tirando ano passado, 1, 2, 3, 4 anos que já vinha caindo, tá? E só não caiu no passado por causa de Zelda Tears of the Kingdom. Diferente de PlayStation. O PlayStation ele tá vendendo basicamente a mesma coisa no primeiro ano fiscal, no segundo ano fiscal. E aí meio que se iguala a Nintendo, né? Porque aqui na Nintendo, no primeiro e no segundo, a gente foi vendido mais Switch, né? Mas a barrinha é quase que igual. E aí no passado deu um pico e agora voltou. Mas os números aqui são mais, digamos assim, estáveis e vendendo menos do que o Switch no mesmo tempo de vida, basicamente, né? Na verdade, no mesmo tempo de vida, ele até que tá vendendo igual. Só que no quarto ano aqui do Switch, o Switch pegou a pandemia, pegou Animal Crossing e vendeu absurdamente. Uma coisa que o PlayStation 5 não pegou agora e, pelo contrário, tá vendendo menos. Mas o que isso tudo quer dizer, galera? O que a gente pode tirar aqui de conclusão dessa situação? Aparentemente, olhando os números, esse período de abril a julho, a junho, perdão, de 2024 foi um período ruim no geral para o mercado. Eu não digo ruim que vendeu pouco, vendeu bastante, né? Na casa dos 2 milhões Xbox, eu não sei. Mas foi pouco comparado com o histórico do Nintendo Switch, falando de Nintendo, né? E principalmente comparando com os anos anteriores. Então foi pouco, a Nintendo vendeu abaixo do que ela está acostumada a vender. E falando de PlayStation, vendeu abaixo do semestre do ano anterior, mas em média com os outros anos. Então eu acredito que o mercado em si ele deu uma desacelerada, né? Não foi algo específico apenas com o Nintendo Switch, mas um mercado em si. Isso pode ser por diversos fatores, pode ser por, sei lá, variação cambial, mas o que eu acho que aconteceu de fato foi que esse período realmente não tiveram grandes lançamentos que justificassem a compra dos consoles, né? Eu posso falar por Nintendo porque é o que eu acompanho. Assim, os lançamentos do Nintendo Switch foram muito fracos, principalmente comparado com o ano passado, que teve Tears of the Kingdom, que era o jogo mais cobiçado pela indústria, né, naquele período. Então, assim, a oferta de jogos, a oferta do que a gente chama de System Sellers, que são os jogos que vendem consoles, nesse período para Nintendo foi muito fraco, mas muito fraco. Por isso que ela vendeu abaixo, né? E agora com a Sony e com a Microsoft eu não sei dizer, porque eu não conheço muito, mas eu acho que esse período no geral, eu ouso dizer que foi um período realmente fraco referente a jogos
grandes que impulsionem as vendas de hardware. E o fenômeno, pelo visto, não foi apenas com o Nintendo Switch, aconteceu com todo o mercado. Então, assim, além do Switch estar muito bem obrigado devido ao seu tempo no mercado, né, vender bastante falando disso, né, comparando, levando esse argumento em pauta, colocando em pauta, olhando para o lado e para o outro, as empresas estão iguais ou piores, né? Então, assim, é uma posição que o Switch está muito bem no mercado ainda, e esse deve ser um dos motivos da própria Nintendo não baixar a estimativa de vendas de 13,5 milhões no total, né? Ela tem que botar agora, já que o Switch vendeu 2,1, ela tem que botar aí 2,1, né? Então, ela fez 13, 11,5, 11,4. Ela tem que vender mais 11,4 milhões de Switch para poder alcançar essa meta até 31 de março de 2025. Não acho que é difícil dela alcançar, tá? Acho que ela foi realmente, não digo sábia, mas ela realmente leu o mercado, leu as vendas dela, sabe o que ela tem para lançar daqui para frente, mais do que a gente, né? E acho que faz sentido, com os números, ela manter essa estimativa de 13,5 até o final de março de 2025. Beleza, galera? Curtiram? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. E se você gosta de vendas, se você gosta de jogar vendas, é muito importante, né, a gente saber de venda para saber até onde o nosso console que a gente investe, que a gente gosta, vai. Porque quanto mais vende, se a venda tá saudável, a gente sabe que a estimativa é que venha mais coisa por aí, não é mesmo? Me segue no Twitter, @canaldigplay, no Instagram também, que eu trago outras informações por lá. E acesse o www.canaldigplay.com/digplaynews, que você vai saber das notícias aí de forma texto que eu tô fazendo lá, vou deixar o link na descrição. E também segue nos canais de oferta do Instagram, do Telegram e do WhatsApp. Canal Dig Ofertas, o link vai ficar na descrição também. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!